Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. E hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo bem bacana iniciado na nossa última aula. Até então a galerinha tava gostando, sabe por quê? Prof, não tinha conta. Era mais definição, observação, tinha que fazer alguns desenhos. Grande Rian, boa noite, Rian. Seja bem-vindo, chat ao vivo aí, é o Rian Gabriel. Tá com tempo que você não vem aqui participar da nossa aula. Seja bem-vindo, Rian. E aí, vocês lembram lá do conteúdo? Conjuntos e suas representações. Você lembra como é que eu posso representar um conjunto ainda? Professor, conjunto, eu represento o conjunto por chaves ou pelaquela bolotinha lá, professor. Como é que chama a bolotinha lá? Deixa eu puxar aqui na memória. Diagramas. Eu tenho essas duas formas para representar um conjunto. Quando eu represento esse conjunto por chaves, eu posso representar de duas formas. Eu posso representar por chaves por uma propriedade ou eu posso representar por chaves de forma explícita. Vai puxando a memória, quem estava presente. Quem não estava, já vou logo convidando, dá uma passadinha amanhã, segunda-feira, para ser mais certo. Dá uma passadinha segunda-feira na plataforma do canal Educação, clica lá em aulas da EJA etapa 5, procura a nossa aula de ontem dia 3, que vai ser aquela introdução, ela é importante para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, mas eu vou fazer o possível aqui, fazer um feedback rápido, sempre em cima de cada tópico, para que vocês possam estar acompanhando. Meus queridos, minhas queridas, o que a gente tem para estar falando desse assunto aqui? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Hoje, a gente vai fazer uma recapitulação base, tá bom? Dos conjuntos, definição, tipo e representação. Como a gente já vai começar a falar, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu explicar aqui. A gente tem um cronograma de conteúdos. Equação do primeiro grau, Rian, foi no primeiro semestre. Então, se você estiver precisando do conteúdo, equação do primeiro grau, Rian, dá uma olhada, entra, acessa lá, tá? Bota canal Educação no Google. Aí você procura as aulas dos meses anteriores, você vai procurando pelos assuntos. As aulas de equação do primeiro grau, elas já estão lá gravadas, disponíveis. Tanto o vídeo quanto um montão de exercício, Rian. Só você dar uma espiada lá, tá bom? Agora a gente está em conteúdos novos. Hoje a gente está iniciando, ontem nós iniciamos esse conteúdo novo, que ele tem uma relaçãozinha com função do primeiro grau, mas isso só para o próximo ano letivo, que seria para a EJA etapa 6, beleza? Dá uma espiada lá, Rian, dá uma espiada que você vai achar lá um montão de atividade de equação do primeiro grau, tá bom? Vamos lá então, professor, o que a gente tem para falar com vocês, dando continuidade ao estudo dos conjuntos. Gente, olha só, quando eu comparo um conjunto, a gente analisa lá, professor, que o conjunto ele pode ser representado por diagramas ou por chaves. E a gente entende que quem fica dentro do conjunto, nós chamamos de quê mesmo? Quem fica dentro do conjunto, nós chamamos, professor, de elementos, professor. Então, eu posso visualizar se um elemento está ou não no conjunto. Você entendeu? Como que eu faço isso? Gente, olhando. Você vai ver se o cara está no conjunto, se o cara não está no conjunto. Quem vai dizer para mim, a título, utilizando-se de uma linguagem matemática, se o cara está ou se o cara não está no conjunto, ó, é essa relaçãozinha que vocês estão visualizando. Por isso que eu falei que era importante que vocês dessem uma espiada na nossa aula de ontem. Ela vai estar disponível na plataforma do canal Educação, acredito segunda-feira ela já esteja lá, bonitinha para vocês estarem acompanhando. Mas dá para vocês entenderem tranquilamente a partir daqui. Prof, o que é uma relação de pertinência? Quando eu falo essa palavrinha pertinência, vem logo na sua cabeça o quê? Professor, pertinência de pertencer, não é isso? É isso mesmo. Nós vamos utilizar algumas simbologias, tá bom? Símbolos matemáticos, para dizer se um elemento está ou não está no conjunto. Que vocês vão arrasar hoje nos exercícios.
Certeza absoluta. Esse assunto é maravilhoso para você entender. Então eu quero que você aprenda que esse ezinho aí, ó, vou pegar aqui até o marca-texto. Olha só. Esse ezinho que você está vendo aqui, tá vendo? Esse símbolozinho, ele diz para mim se um elemento pertence ou não ao conjunto. Em poucas palavras, se o elemento tá ou não tá no conjunto. Agora, se eu colocar esse ezinho cortado, eu estou dizendo que o elemento não pertence, quer dizer que o elemento não está dentro do conjunto. Então, professor, como é que a gente vai estar utilizando essas duas simbologias? Olha só, presta atenção, porque já já eu vou estar te dando também relações de inclusão e numa mesma questão eu posso pedir para você utilizar a relação de pertinência, que são essas duas, ou a relação de inclusão. Quando é que nós utilizamos relação de pertinência? Quando é que eu posso usar uma relação de pertinência? Toda vez que você for usar uma relação de pertinência, você usa essa relação de pertinência quando você compara um elemento, que é aquele cara que está dentro das chaves, um elemento com um conjunto. Anota aí. Quando é que eu utilizo relação de pertinência? Quando eu for comparar um elemento com um conjunto. Elemento, conjunto. Beleza? Quem que é elemento? O cara que está dentro das chaves. Quem que é elemento? O cara que está dentro do diagrama. Então, olha como fica fácil de você entender. Você ainda lembra o que é que são elementos? Estou toda hora falando aqui, falando, eu acho que você lembrou. Elemento, professor, é aquele cara que está dentro do conjunto. Vou te dar dois exemplos. Olha aí, eu tenho aí a representação de dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B. Professor, por que que o senhor sabe que ali é um conjunto? Porque tem as chaves, gente. Agora eu quero só que você observe, olha, quem está dentro das chaves? Pronto. Quem está dentro das chaves, meus amores, representa para a gente os nossos, ó, esses caras, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, são elementos do conjunto A. O 0, 2, 4, 6 e 8 são elementos do conjunto B. Então, o nosso trabalho é dizer se esses elementos pertencem ou não pertencem a um dado conjunto. É bem simples. Você vai observar se o cara tá, se o cara não tá dentro do conjunto. Tá fácil, não tá não? Vamos colocar alguns exemplos. Vocês entenderam o que é elemento. Estou fazendo um feedback rápido da nossa última aula para você conseguir fazer algumas atividades com a gente hoje. Então, quem são elementos? Prof, os caras que estão dentro do conjunto. Quem são os elementos do conjunto A que eu estou visualizando? 1, 3, 5, 7, 9. Quem são os elementos do conjunto B? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Percebi até que o conjunto A só tem número ímpar. Percebi até que o conjunto B só tem número par. Não é verdade? Mas, se eu faço a seguinte colocação para vocês. Olha como é fácil. Lê comigo. Sendo o conjunto M 1, 3, 5, 7, 9. Vamos fazer algumas afirmações aqui, vê só. Eu posso dizer que o 1, ele pertence ao conjunto M. Olha a simbologia. Olha a simbologia que eu utilizei. 1 pertence ao conjunto M. Por que que o 1? Professor, tá aqui, ó. O 1 tá dentro do conjunto M. Então, ele pertence. Eu uso a simbologia que pertence, eu uso o ezinho. E aí, tudo bem? Tá. Eu posso dizer, professor, que o 5, ó, o 5 também tá, professor. Então, o 5 pertence ao conjunto M, professor. O 5 também pertence. Prof, o 8. Dá uma olhada. Tu tá vendo o 8 aí dentro desse conjunto? Você tá vendo o 8 dentro do conjunto aí? Deixa eu ver. Tem 1, tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem o 9. Professor, não tem 8 aí não. Então, se não tem o 8, 8 não pertence ao conjunto M. Cara, vou tirar 10 nessa prova. Você entendeu até aí? Como é que eu utilizo a relação de pertinência? Se meus enxergantes
tiver funcionando direito, se o cara estiver dentro do conjunto, eu digo que pertence. Se o cara não estiver dentro do conjunto, eu digo que ele não pertence. Ah, professor, então eu acho que eu entendi. Você entendeu? Quando é que eu utilizo pertence e não pertence? Quando é que eu utilizo? Professor, nós utilizamos pertence e não pertence quando nós comparamos um elemento com um conjunto. O pertence e o não pertence são relações de pertinência. Dá até para você lembrar, gente. Pertinência de pertence e não pertence. Agora eu vou apresentar outras relações para vocês. Agora eu vou te apresentar as relações de inclusão. Novas simbologias. Só apresentei 2 símbolos para vocês. O Ezinho e o Ezinho cortado. Lembraram? O Ezinho é o quê? Pertence. O Ezinho cortado não pertence. Simbologias novas. Eu vou ter esse Czinho aí agora, ó, que é bem compridinho. Esse Czinho, ele diz para mim se um conjunto inteiro, ele pode ou não estar dentro do outro. Ou seja, se um conjunto está contido dentro do outro. Eu posso ter esse Czinho, ó, cortado, gente. Se eu tiver o Czinho cortado, nesse caso a simbologia diz que um conjunto comparado com outro conjunto, ele não está em totalidade dentro do outro conjunto. Então, eu tenho novas simbologias. Tenho está contido ou não está contido. Ou você pode só falar contido, não contido. Tudo bem? Não tem problema não. Você pode abreviar também na sua fala. Eu posso, gente, utilizar essas 2 simbologias. Preste atenção. A relação de pertinência eu só posso utilizar se eu comparar um elemento com um conjunto. Vocês já entenderam o que é elemento, vocês já entenderam o que é conjunto. Agora, quando eu for usar essas 2 simbologias, eu vou estar comparando um conjunto com um conjunto, professor. Conjunto com conjunto, não elemento com conjunto. Por que é que eu estou dando ênfase nessa parte? Porque vai ter uma situação que ele vai pedir para você fazer o seguinte. Complete com pertence, não pertence, contido, não está contido. Na mesma questão. Como é que você vai saber se você usa pertence ou se você usa está contido? Como é que você vai saber se você coloca não pertence ou não está contido? É aí que está a diferença. O pertence ou o não pertence só podem ser utilizados quando você está comparando um elemento com um conjunto. Agora, esses 2, você sempre está comparando 2 conjuntos. Até aí, tudo bem? Prof, exemplo. O negócio só vai exercitando, o negócio só vai exemplificando. Olha esses 2 conjuntos que eu acabei de colocar para vocês aí. Eu estou vendo o conjunto A. Conjunto A tem elementos 1, 2 e 4. Eu estou vendo o conjunto B, que tem elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, dá uma observada direitinho. Vê se o A, o conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Dá uma olhada. Quando eu digo se um conjunto está dentro do outro, verifica se todos os elementos de A estão dentro de B. Dá uma olhada aí. Estou vendo ali, professor, no A tem o 1, professor, no B tem o 1. No A tem o 2, no B tem o 2. No A tem o 4, no B tem o 4. Eu posso dizer que os elementos de A, ou melhor, eu posso dizer que todos os elementos de A também estão em B? Posso, não posso? Está ali, professor. 1, 2 e 4 está no A, 1, 2 e 4 está no B. Então, nesse caso, eu posso dizer que o conjunto A está contido no B. Professor, não é pertence, não? Não. Por que eu não vou usar pertence aqui? Porque eu estou comparando conjunto com conjunto. Se eu perguntasse um elemento solto com um conjunto, você ia dizer se o elemento pertence ou não. Agora, quando você compara um conjunto com outro conjunto, você diz se esse conjunto está contido ou se esse conjunto não está contido. De boa? Então, peraí, professor, me dá exemplos. Me dá exemplos direitinho para mim entender. Eu quero que você observe aí, ó, que todos os elementos de A também estão no B.
Quando todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro, olha a simbologia que nós vamos utilizar. Eu vou dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Professor, e se faltasse um elementozinho só? Eu poderia dizer que ele estava quase contido? Não. Ou ele está em totalidade ou ele não está, obrigatoriamente. Então, peraí, professor, vamos lá. Da mesma forma que eu posso usar o contido e o não está contido, eu tenho duas novas simbologias para a relação de inclusão. Eu também posso dizer que um conjunto comparado com outro conjunto, professor, ele pode conter ou não conter os elementos de um dado conjunto. Então, quando eu falo o cara contém, professor, quer dizer que dentro de si ele consegue ter os elementos do outro. Não contém quer dizer que ele não tem dentro de si os elementos do outro. Prof, eu quero saber é de exemplos. Lembra desses dois exemplos? Prof, eu posso dizer que o conjunto A contém dentro de si o conjunto B? Não. Mas será que o B contém o A? O B contém o A, mas o A não contém o B. Você tem que dar uma observada nessas relações, mas principalmente quando que eu irei utilizar cada uma dessas simbologias. No caso aqui, professor, eu não digo que o A contém o B, mas que o B contém dentro de si o A. Entendeu a diferença? Mais ou menos? Te preocupa não que hoje eu trouxe muitas atividades para a gente estar treinando justamente a colocação de cada uma dessas simbologias. Eu vou pedir que vocês tenham cuidado com alguns detalhes. Primeiro, eu aprendi que um conjunto ele é representado por chaves. Olha aqui. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é um conjunto. Isso aqui é outro conjunto. Quando nós comparamos conjunto com conjunto, eu posso utilizar pertence? Não, professor. O pertence só pode ser utilizado quando nós comparamos um elemento com um conjunto. Então, essa afirmação aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é uma afirmação falsa. Foi o que eu acabei de falar. Pois a relação de pertinência ocorre somente entre um elemento e um conjunto. E esse 1, ele está dentro das chaves, professor. Então, esse 1 não é um elemento. Esse 1zinho que você está visualizando, ele representa um conjunto unitário, que também nós visualizamos a classificação na última aula. O que seria o correto de se dizer? Como é que eu poderia corrigir aquele negócio lá, professor? Nesse caso, professor, eu não diria que aquele conjunto pertence a outro. Eu diria que aquele conjunto está contido, professor, no outro. Ou simplesmente, para tornar a proposição verdadeira, eu poderia tirar as chaves. Porque se eu tirasse as chaves e deixasse o númerozinho solto, ele passaria a ser um elemento. Aí, neste caso, sim, eu poderia estar utilizando a relação de pertinência. Aí estaria certo. De boa? Vamos lá, vocês. Vamos ver aqui, professor. Olha só. Eu já sei que a relação de pertinência é aquela que a gente utiliza para comparar elemento com conjunto. Eu sei que a relação de inclusão é aquela que nós utilizamos para comparar conjunto com conjunto. Considere os conjuntos A, 1, 2, 3 e o conjunto B, que vocês estão visualizando, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Então, dizemos que o A é subconjunto de B, ou que B, subconjunto de B, ou que A está contido em B. Gente, deixa eu traduzir isso de forma prática para você. Se um conjunto estiver contido dentro de outro, obrigatoriamente, este conjunto, ele é considerado um subconjunto do outro. O que é o significado da palavra subconjunto? Subconjunto quer dizer que é parte, pedaço, entendeu? Sub,
conjunto, parte de um conjunto inteiro. Então, como é que eu posso dizer? Às vezes ele vai simplesmente perguntar para você, aquele conjunto é subconjunto do outro? Como é que você vai conseguir responder essa pergunta? É só você verificar se o conjunto está contido no outro. Se um conjunto estiver contido no outro, sim, senhor, ele será um subconjunto do outro. Aí ele dá a definição logo embaixo. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também sejam elementos de B. De boa? Prof, agora brincar um pouquinho. Eu quero que você complete para mim as lacunazinhas lá, ó. Ele quer que você analise aqueles 3 conjuntos ali. Eu tenho um conjunto A, eu tenho o conjunto B, eu tenho o conjunto C. Tem o conjunto A, professor? 1, 2, 3. Já estou vendo quem são os elementos do conjunto A. Estou vendo ali o conjunto B, professor, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto C, 2, 3, 4. Ele diz aqui, use, professor. Ele quer que você use está contido, não está contido ou contém. Um deles você vai poder utilizar. Olha só. Aqui, professor, a letra maiúscula representa um elemento ou um conjunto? Professor, representa um conjunto. Aqui tem outra letra maiúscula, também é um conjunto. Eu estou comparando conjunto com conjunto. Quando eu comparo conjunto com conjunto, professor, eu vou usar contido ou não está contido. Professor, então, peraí. O senhor quer saber se o A está contido ou não está contido dentro do conjunto B. Para o A estar contido dentro do B, todos os elementos de A têm que estar no B. Deixa eu ver se todos os elementos de A. O 1 está. O 2 está. O 3 está, professor. Todos os elementos de A também estão dentro do B? Então, professor, então o A está contido no B. Não é fácil? Se todos os elementos de um conjunto estiverem dentro do outro, eu posso dizer que este conjunto está contido no outro. Ou, professor, que eu posso também dizer que o A, ele é subconjunto de B. Deu certo? Eu também poderia usar outra simbologia. Eu poderia dizer aí que o B contém o A. Eu poderia dizer que o B, eu leio A está contido em B. Se eu fosse ler de trás para frente, eu poderia dizer que o B contém o A. Poderia também falar isso aí. Olha de baixo, logo abaixo, A e C. Compara os dois conjuntos. Compara o conjunto A com o conjunto C. Olha para o A, olha para o C. O A está ou não está contido no C? Deixa eu ver, professor. O A tem 1. Professor, o C não tem 1 não, ó, professor. O C não tem 1, professor. Não tem. Então, esqueci até de completar aqui, ó. Aqui eu poderia ter escrito assim, ó. A está contido em B ou B contém o A. Porque dentro do B tem os elementos de A. Agora, quando eu olhei para o A, quando eu olhei para o C, ali, professor, o A não está dentro do C, professor. Sabe o que é que eles têm em comum? Só o 2 e o 3. Mas, ó, o A tem 1, o A tem 1, professor. Lá dentro do C não tem 1. Então, eu vou dizer que o A, ele não está contido no C. É o C cortadinho. O A não está contido no C. Professor, por que que o A não está contido no C? Porque para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar dentro do outro. Desce um pouquinho. Agora compara o B e o C. Conjunto B, professor, tem 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto C tem 2, 3, 4. Gente, esse aqui eu já sei de cara que o B não está contido no C, por 2 motivos. O conjunto B tem mais elementos do que o conjunto C. Como é que o B vai caber dentro do C, gente? É óbvio que não está contido. Para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos deste têm que estar dentro do outro. Vamos ver aqui. C e A, C e A.
Parece aquela loja, né? C e A ali, professor. Deixa eu olhar. O C e o A. Será que o conjunto C está dentro do conjunto A? Deixa eu ver. O conjunto C tem o 2, tem o 3. Tá não, professor. O 4. Tá faltando o 4 ali, professor. O 4, ele não está dentro do A. Para o conjunto C estar dentro do conjunto A, eu tenho que enxergar dentro do conjunto A o 2, o 3 e o 4. Eu só enxerguei o 2 e o 3, não enxerguei o 4. Ah, professor, então o C, ele não está contido no A. Agora, será que o C está contido no B? Deixa eu ver, professor. O 2 está, o 3 está, o 4 está. Professor, o C, ele está contido no B, sim. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a utilização dessas simbologias, sobre a utilização das relações de inclusão nesses exemplos que eu acabei de colocar para vocês? Eu fiz a representação de alguns conjuntos por chaves, tá bom? E comparei um conjunto com outro conjunto. Comparando-se conjunto com conjunto, a gente utiliza a relação de inclusão, contido ou não está contido. Agora, se eu comparasse um elemento com um conjunto, nesse caso eu passaria a utilizar pertence ou não pertence. Tá. Professor, diga uma coisa. Como é que eu sei se é conjunto, se é elemento? Gente, normalmente, se eu te der só a letra maiúscula, é conjunto. Se eu te der as chaves e os numerozinhos dentro, é conjunto. Se eu der só os numerozinhos soltos, sem as chaves, aí nesse caso você está visualizando apenas os elementos, professor, que é o que a gente vai brincar agora. Presta atenção. Eu estou te dando 4 conjuntos aí. Estou te dando um conjunto A, dá uma observada. Estou te dando um conjunto B, um conjunto C e um conjunto D. No conjunto A, nós temos como elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Maior conjunto, diga-se de passagem aí. Conjunto B tem 1, 3, 5, são seus elementos. O conjunto C, 0, 2, 4, 6 e o D só tem 2 elementos. Olha só, nessa mesma questão, ele quer que você complete com as relações de pertinência, pertence ou não pertence, como ele quer que também você utilize-se das relações de inclusão. Ele quer que você utilize contido e não está contido. Então, peraí, professor, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Quando é que eu vou usar pertence e não pertence? Quando é que eu vou utilizar esses dois aqui? Eu vou utilizar esses dois, professor, quando nós formos comparar elemento com conjunto. Quando você estiver pedindo para saber se um elemento está ou não está dentro do conjunto. Olha o primeiro exemplo. Eu estou comparando esse 6 com B. Eu estou comparando o 6 com B. O 6 ali, ele está dentro de chaves? Não, professor. Ele não está dentro de chaves. Então, como aquele 6 ele não está dentro de chaves, aquele 6 é um elemento. E o B é uma letra maiúscula, ou seja, como é que nós representamos qualquer conjunto? Nós representamos qualquer conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os seus elementos estarão limitados por 2 chaves. Então, ali, professor, no primeiro exemplo, eu estou comparando um elemento com um conjunto. Então, o teu trabalho é colocar lá, ou você vai colocar o ezinho, ou você vai colocar o ezinho cortado. Ou pertence ou não pertence. Cara, é muito fácil. Mira aí, dá uma olhada. Vê se o 6 está dentro do B. Tá ou não? Não, professor, não tá. O 6 não está no B. Dentro do B, eu só estou vendo o 1, o 3 e o 5, professor. Opa, passei sem querer. Então, prof, aqui eu vou dizer que o 6, ó, vou botar o ezinho, mas vai ser o ezinho cortado. O 6 não pertence ao B. Mas vocês entenderam por que foi o ezinho aí? Vocês entendem? É isso que eu quero que vocês entendam. Ali eu utilizei o pertence ou não pertence, porque nós estávamos comparando um elemento com um conjunto. Desce. Olha logo abaixo. Aqui ele me deu esse A, que é um conjunto. Ele me deu esse B, que é um conjunto. Nessa segunda aqui, que a gente acabou de circular, eu estou comparando um conjunto com
um conjunto. Nesse caso, professor, quando eu comparar conjunto com conjunto, eu vou utilizar está contido ou não está. Quando eu comparar um conjunto com outro conjunto, eu vou usar está contido ou não está contido. Vocês entenderam? Então, professor, ele quer saber se o A comparado com o B é conjunto com conjunto. Eu vou ver se está contido ou se não está contido. Vamos olhar para o A primeiro. O A tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O B tem 1, 2, 3. Professor, o A não tem como caber dentro do B. Não tem. Então, eu já sei que o A não está contido no B. Para o A estar contido no B, todos os elementos do A teriam que estar no B. Não estão, professor. O B só tem 3 elementos. Que foi que a gente falou agora há pouco, com relação à relação de inclusão. Gente, eu não tenho como um conjunto maior caber dentro de um menor? Então aqui eu já sei de cara, eu não ia nem perder tempo olhando, professor, se os elementos estavam ou não. Então, o A não está contido no B. Desce. Você tem ali o 5 agora, comparado com o conjunto A. Você tem aqui o 5 e o A. Eu vou usar pertence e não pertence, contido ou não está contido. Eu estou comparando o que, gente? O que eu estou comparando? O 5zinho está solto lá, livre, leve, solto, elemento. Está solto ele, é um elemento. Ah, professor, o A maiúsculo é um conjunto. Elemento com conjunto, está aqui, ó. Elemento com conjunto. Professor, pertence e não pertence. Pronto, então você já sabe qual simbologia utilizar. Vai ser qual? Agora é só usar teus enxergantes. Vê se o 5 está no A. Deixa eu ver. Professor, tá sim, estou vendo o cara lá, ó. O 5, professor, tá aqui dentro do A. Ixi, foi a canetinha, desculpa. Tá aqui, professor, o 5, ó. O 5 tá aqui no A. Ah, então eu vou dizer que o 5, ó, é o Ezinho, professor. Pertence. O 5 pertence ao A. Desce mais uma lá. Professor, você tem ali para comparar o D e o A. São 2 conjuntos, professor. É conjunto com conjunto. Então, eu já sei que ali não pode ser pertence, não pode ser não pertence. Não pode. Ali tem que ser está contido ou não está contido. Ou é um, é o outro. E aí? Qual que vai ser? Professor, vamos lá. Para o D estar contido no A, todo o conjunto D tem que estar dentro do conjunto A, tá? Dá uma olhada lá. Professor, quando eu olho aqui para o conjunto D, os elementos que o D tem, professor, é 1 e 2, ó. 1 e o 2, tu consegue enxergar dentro do conjunto A? Tem, professor. Todo o conjunto D está dentro do conjunto A? Todos os elementos de D também são elementos de A? São, sim, senhor. Então, eu posso dizer que o conjunto D está contido no conjunto A. Vocês entenderam? Entenderam ou não? A próxima, logo acima, agora subir, ó. D com B. D com B. Olha o conjunto D, 1 e 2. Olha o conjunto B, 1, 3, 5. Todo o conjunto D está dentro do B? Não está, professor. Por que que não está? Prof, o 1 tá, mas o 2 não. E, professor, mas se faltar só um, eu não posso dizer não que ele está contido? Não pode. Para um conjunto estar contido dentro de outro, todos os elementos desse conjunto devem estar dentro do outro. Então, professor, o D não está contido no B. Desce. Agora, compara para mim ali o D com o C. Conjunto, conjunto, né? Então, está contido, não está contido. Beleza, professor. O D tem 1 e o 2. O C, será que dentro do C tem 1 e eu tenho 2? Tem não, professor. Você olha lá, ó. O D tem 1 e o 2. Olha quem está dentro do C. Dentro do C, professor, tem 0, 2, 4 e 6. O 2 está lá. O 2 está, mas 1 não. Então, para que o conjunto D estivesse contido no C, todos os elementos do D também deveriam estar dentro do C.
Então, aqui também a resposta, professor, seria não está contido. Quando a gente desce mais um pouquinho ali, a gente está comparando agora o 3 ali, ó, tá solto, livre, leve e solto. Aquele 3 ali, ele está sendo comparado com o A. O 3, ele é um elemento, o A é um conjunto. Quando eu comparo elemento com conjunto, eu utilizo pertence ou não pertence. Olha se o 3 está dentro do A. Tá vendo lá? Tá, não tá, gente? O 3 está aqui, professor. O 3, ele está no conjunto A. Então, eu vou dizer que o 3 pertence ao conjunto A. O 3, ele está no conjunto B? Tá também, professor. Ó, então, o 3 também pertence ao conjunto B. O 3 pertence ao conjunto C? Deixa eu ver. Dentro do C tem o 0, 2, 4 e 6. Professor, o 3, ele não pertence ao conjunto C. Então, eu acho que já deu para você fazer uma associação bem bacana quando utilizar a relação de inclusão, quando utilizar a relação de pertinência. As duas relações de pertinência são pertence e o não pertence. Quando que eu vou utilizar? Quando eu comparar um elemento com um conjunto. Eu quero saber se aquele elemento está ou não dentro do conjunto. Quando é que nós utilizamos as relações de inclusão? Quando nós comparamos um conjunto inteiro com outro conjunto inteiro. Conjunto com conjunto. Então, para um conjunto, está contido em outro conjunto, todos os elementos do primeiro têm que estar no outro. Tem mais um ali de conjunto com conjunto. Eu tenho ali o conjunto B, comparando ele com o conjunto A. Professor, os elementos do B, todos os elementos do B estão dentro do A? Deixa eu ver, tenho 1, tenho 3, tenho 5. Ó, ok, professor. O conjunto B, ele está contido no conjunto A. Se você não concordar com qualquer uma das afirmações que nós fizemos aqui, tá bom? É só ir lá no chat e coloca pra gente. De boa? Agora, quando eu desço um pouquinho mais, eu tenho aquele 1, 2, 3. Aquilo ali é elemento, professor? Não. Por quê? Porque tem as chaves. Eu posso representar o conjunto com as chaves ou com a letra maiúscula lá. Então, ali eu estou dizendo que o conjunto, onde os seus elementos é o 1, o 2 e o 3, está dentro do A? Professor, olha o A lá. Tem o 1 no A, tem o 2, tem o 3. Professor, esse conjunto aqui, ele está contido no A. Olha logo acima aqui, você tem o mesmo 1, 2, 3, só que tu não tem as chaves. Tu não tem as chaves. Nesse caso ali, são elementos. 1, 2, 3, professor, aqui ó, olha só a diferença, aqui eu vou dizer que pertence. Naquela anterior eu botei contido, porque eu estava comparando um conjunto com um conjunto. Nessa última eu coloquei pertence, porque eu estou comparando elemento com conjunto. Aqui são elementos. Aqui é conjunto, professor. Nessa daqui, só pelo fato de ter as chaves, ali, professor, passa a ser conjunto. Então, conjunto com o A, que também é um conjunto, teria que ser contido ou não está contido. Prof, a última. Ele quer que você compare ali o conjunto, onde seus elementos é o 0, 1 e 2, com o outro conjunto C. Então, eu já sei que eu vou usar contido ou não está contido. Ou eu vou usar contido ou não está contido. E aí? O que é que você acha? E aí, grande Rian? Está contido ou não está contido? O que é que você acha? Deixa eu ver aqui, professor. 0, 1 e 2. Deixa eu olhar lá para o C. No C tem o 0, no C tem o 2, mas no C não tem o 1, professor. Então, nesse caso, esse conjunto aqui, ele não está contido no C. Lembrando daquela definição que nós fizemos agora há pouco com vocês. Se um conjunto estiver contido no outro,
eu posso dizer que esse conjunto, ele é subconjunto do outro. Existem algumas relações, algumas propriedades que a gente vai apresentando devagarzinho no decorrer do conteúdo. Tipo, eu posso dizer que um conjunto, ele é subconjunto dele mesmo, obrigatoriamente. Um conjunto, ele está contido dentro dele mesmo, entre outras propriedades. Ficou alguma dúvida, pelo menos nessa parte aqui? Então, vamos lá. Professor, conjunto. Faz aqui uma recapitulação de tudo até agora. Conjunto, professor, pode ser representado por chaves ou por diagramas. Se eu não colocar as chaves, eu tenho ali elementos. Onde, na utilização das duas relações que eu acabei de apresentar para vocês, que são as relações de pertinência e de inclusão, a gente tem que saber quem a gente está comparando com quem. Para não confundir a utilização do pertence e não pertence com contido ou não está contido. Então, para você saber se você vai usar pertence ou não pertence, é só você verificar se você está comparando um elemento com um conjunto. Para você verificar se você vai usar está contido ou não está contido, você vai comparar um conjunto com outro conjunto. De boa? Certeza? Se tiver a chave, é conjunto. Se for uma letra maiúscula, é conjunto. Se for um númerozinho solto, professor, é elemento. Professor, toda vez que tiver a chave é conjunto? Não, tem umas exceções. Mas eu vou explicar isso aqui. No momento eu só quero que você entenda. Se tiver a chave é conjunto, tá bom? Depois eu mostro as exceções para você, porque às vezes eu posso ter chave dentro de chave, mas deixa a gente entender essa parte inicial. Se tiver a chave, conjunto, letra maiúscula, conjunto. Se não tiver a chave, com certeza é elemento. De boa? Meus queridos, a gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. Vocês aí também, que tem que se hidratar, não é intervalo, não vai embora, a gente volta já já com mais conjuntos, definições, representações e operações. Até daqui a pouquinho.